Revisão da vida toda. Julgamento pelo Supremo Tribunal Federal marcado. Esse será o tema do nosso vídeo. Muito prazer, meu nome é Samuel, sou advogado e esse vídeo tem por finalidade esclarecer a vocês o que se trata essas notícias que vêm sendo veiculadas por diversos meios de comunicações em razão da decisão proferida pela presidente da Suprema Corte, ministra Rosa Weber, sobre o assunto. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal havia feito o julgamento desse assunto por meio de um plenário virtual. O que isso significa? De forma online, os ministros votam se é a favor ou se é contra um determinado tema posto em pauta. Esse tema era uma revisão da vida toda, e cada ministro dava o seu parecer, que é por meio de um voto, um relatório feito, e vota favorável, contrário. Resumindo, ficou suspenso esse processo por um ano aproximadamente, quando o ministro Alexandre de Moraes havia pedido vista dos autos. Quando ele retornou o julgamento, ele se manifestou favorável aos aposentados. Isso significa dizer que é um voto de Minerva, onde ele mostrou favorável e o placar ficou 6-5, favorável aos aposentados. O que aconteceu é que o ministro, também do Supremo Tribunal Federal, considerando uma possibilidade, uma brecha que tem dentro do próprio regimento da Suprema Corte, fez um pedido de destaque. Isso significa dizer o quê? Quando se pede destaque, todo aquele julgamento virtual entende-se necessário que deve ser debatido de forma presencial, ou seja, anula todos os votos proferidos e retoma do zero de novo, mas presencial. Isso significa, na prática, o quê? Que foi uma estratégia de governo para poder postergar o pagamento e a implementação desse valor para os aposentados. Sabemos que isso é uma estratégia que, infelizmente, qualquer segmento vai ter, mas o que aconteceu na prática foi o quê? Que ninguém esperava que tão cedo esse caso voltaria à pauta novamente. Mas a ministra, que é presidente da Suprema Corte, Rosa Weber, ela marcou novo julgamento para o dia 23 de novembro, ou seja, dentro do próprio ano. Normalmente, quando tem pedido de destaque, vai esperar para incluir em pauta, demora 1, 2, 3, 4 anos ou até mais. Nesse caso foi uma surpresa, porque foi marcado para esse ano, para o dia 23 agora de novembro, está fresquinho, e vai voltar novamente o debate sobre o assunto. Mas aqui tem um problema. O que seria esse problema? Problema para o INSS. Para os aposentados é uma grande vitória. Em junho também desse ano, o Supremo Tribunal Federal informou que, num julgamento, que todos os processos em que ministros proferiram votos e que por um motivo ou por outro esse processo se adiou e nesse intervalo o ministro se aposentou, esse voto não pode ser anulado e o novo ministro proferir um novo voto. Não, tem que ser de acordo com o voto do ministro aposentado. E o que isso significa dizer para os aposentados que é prejudicial para o INSS? O ministro André Mendonça, nomeado também pelo presidente Sr. Jair Messias Bolsonaro, ele é contrário à revisão da vida toda. Porém, quem proferiu o voto foi o ministro Marcos Aurélio, que se aposentou, e esse voto dele, que é favorável para os aposentados, não pode ser revogado. Logo, o ministro André Mendonça tem que ficar assim, ó, e não pode se decidir nada, ele não pode decidir nada. Na verdade, ele não pode proferir um novo relatório, vai se aproveitar o voto do ministro aposentado, ou seja, já está 1-0, vamos falar assim para vocês entenderem melhor, tá bom? Não pode anular esse voto, então o aposentado já está na frente. Entendemos que, devido à repercussão que esse caso traz à vida real, sabemos que os ministros vão manter o mesmo posicionamento,
Ou seja, quem votou favorável vai continuar favorável, quem se manteve contra vai votar contra. Então, a grande expectativa é que não tenha alteração no placar, mantenha-se no mínimo 6-5, salvo se tiver alguma surpresa aí no meio do caminho, o que é muito difícil. Mas aqui fica uma opinião minha, uma alerta minha. Eu, Samuel, tá? Quem sou eu diante dos ministros que vão decidir essa questão? Mas eu acredito que os ministros, um deles, vão pedir vista dos autos para depois proferir uma decisão. Isso pode acontecer pelo ministro Nunes Marques. São ministros que querem postergar a implementação do benefício. Veja bem, eu não estou aqui criticando nenhum ministro, porque todos os atos que eles praticam têm previsão legal dentro do próprio regimento da Suprema Corte. Então eles não estão indo a mais e nem a menos, nem além, como diz, né, o ditado. Pelo contrário, eles estão usando as estratégias que a própria lei permite para eles. Então, esse ministro é sem vergonha, aquele lá não presta. Não, nada disso. Aqui nós temos que respeitar, porque todos estão lá para servir a população de uma forma geral. Sabemos que um funcionário público, como são os ministros, que eles são equiparados a isso, eles têm o dever de cumprir a lei. E a lei dá o direito, então nada mais justo do que eles aplicarem. Vai ser prejudicial? Não vai ser? A questão é, para o aposentado, quanto mais tempo demora, está correndo juros, correção monetária, permite que mais pessoas consigam entrar com ação e assim mais beneficiado. INSS vai quebrar por conta disso? Não vai quebrar. Isso aí é uma farsa, isso aí é uma mentira, isso daí é uma estratégia das pessoas que recebeu valor no período, as contribuições do INSS, usufruiu dessas contribuições e agora fala, olha, se eu tiver que pagar eu vou quebrar. Mentira. Pelo contrário, tem condições e de sobra, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido o que vai acontecer nesse julgamento. E se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que estaremos à disposição, na medida do possível, para responder um a um, tudo bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.